Olá, juniores, que alegria poder estar mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos para a lição número 13, a última lição do nosso livrinho, Nossos Pais e Sua Fé. Nós vamos falar um pouco de algumas pessoas que demonstraram fé, naqueles tempos e que servem de lições para a gente hoje. Antes da gente começar, nós vamos falar com Deus para que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração nessa manhã. Querido e amado Deus, muito obrigada por tão grande oportunidade. Queremos neste momento pedir ao Teu Espírito Santo que se faça presença. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Visita cada criança, cada lar, que eles possam ter entendimento do que o Senhor deseja para a vida de cada um deles. Fala conosco, nós queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 32. Vocês já pararam para pensar o que é fé? Vamos pensar que a gente ligou para uma mercearia e a gente perguntou pela nossa fruta favorita. Pensa aí, qual é a sua fruta favorita? A minha é laranja. Aí você liga para a mercearia e pergunta para o dono da mercearia se tem uma laranja lá. E ele vai falar para você assim, não tem laranja. O que você vai fazer? Você vai acreditar ou você vai duvidar? Normalmente a gente acredita no que ele diz. Assim é a palavra do Senhor. Nós precisamos ter fé e acreditar, porque vocês acham que a palavra do Senhor, os escritos aqui, são diferentes da voz desse homem da mercearia? Quando a gente liga, a gente não acredita que ele está falando a verdade? A palavra do Senhor ela é verdadeira. E nós precisamos ter fé para vencer esse mundo, A palavra do Senhor em Hebreus 11, 32 a 35. Vamos ler lá. E que mais direi? Faltar-me-ia ao tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel e dos profetas. 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Jesus Cristo, ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. Vocês acham que homens e mulheres que têm fé em Cristo podem fazer a mesma coisa que esses homens aqui fizeram? Claro que sim. Se Deus não mudou, Deus permanece o mesmo. Assim está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, uma palavra que a gente não pode esquecer, Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde diz que podemos todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele é aquele que nos fortalece. E nós vamos passear aqui por algumas pessoas da Bíblia que demonstraram essa fé. Vocês lembram de Gideão? Está lá em Juízes capítulo 7, versículo 15 a 23. Gideão foi um camponês, um homem simples. Camponês era um homem simples. E ele, pela sua fé, ele libertou Israel do povo midianita. Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, fala bem de Gideão. Fala, ele foi daqueles que da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Gideão, com toda a sua simplicidade, ele teve fé. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele e falou o que ele tinha que fazer, E ele ali
ficou um pouco com medo, mas ele permaneceu firme e conseguiu, né, na batalha, com apenas 300 homens. Não sei se vocês lembram, né, que o Senhor foi falando com ele, que tinha muito povo, então vai tirando um pouco desse povo, o povo que se ajoelhar para beber água, e foi falando, né, vai tirando até que ele ficou com 300 homens, e ainda assim, diante de toda aquela fé, venceu o povo midianita. Outra pessoa que nós podemos lembrar, Sansão. É até assim, estranho a gente falar de Sansão, mas Sansão, tia Isa, aquele homem que pecou contra Deus, né? Mas Sansão, ele foi um homem de fé, né? Mesmo que fraco na hora da tentação, que ele foi fraco, mas qualquer um de nós pode ser fraco diante de uma tentação, né? A gente não, às vezes, diante de alguma coisa, a gente às vezes erra também. Mas Sansão, o problema de Sansão é que a força que ele tinha, ele não reconhecia que vinha do Senhor. Esse foi o erro de Sansão, né? Quando ele reconheceu que ele não era nada, que tudo que ele tinha, a força que ele tinha vinha do Senhor, foi quando ele derrotou aquele povo, né? Até mesmo no momento de tentação, se a gente voltar o nosso coração para Deus, né, e clamarmos a Ele de todo o coração, assim como Sansão fez, né? Deus é poderoso para nos fazer vencer, para nos fortalecer ali, assim como Ele fez com Sansão. Outra pessoa que a gente pode lembrar, Samuel. É linda a história de Samuel, né? Eu me lembro que Ana, né? Ali a gente lembrar da história de Samuel, não poderia gerar filhos. E ali ela foi no templo, chorou, clamou ao Senhor por aquele menino, né? E o Senhor concedeu a ela filhos. E ela prometeu ao Senhor que levaria o seu filho, né, para servir no templo ali junto com Eli. E ela cumpriu a sua promessa. Ana ali, ela teve fé. Fé quando ela saiu ali do templo, ali chorosa, que Eli veio interrogar, você está embriagada? E ela falou, não estou embriagada, né? Ela falou que estava com dor na alma. Aí o que aconteceu? Quando Eli falou com ela, então vai, né? Que a causa dela ia ser atendida por Deus, ela teve fé. E se a gente olhar, quando ela levou Samuel ali para o templo, Samuel, ele era um menino obediente. Ele ouviu a voz do Senhor, ele foi obediente à voz do Senhor, né? E não só ouvinte, ele não estava ali só ouvindo, ele era praticante da palavra do Senhor. Outra pessoa também que a gente pode lembrar, né? Davi, lá em 1 Samuel 17, 32, 37, 46, 50. A gente fala assim, Davi era um homem, a palavra do Senhor nos diz que era um homem segundo o coração de Deus. Ai, que maravilhoso, né? A gente saber que a gente é uma pessoa segundo o coração de Deus, porque a gente faz a vontade do Senhor. E Davi também não foi diferente, né? Assim como nós, Davi também ele errou, né? Nós erramos, por isso a gente tem que pedir perdão ao Senhor diariamente, todos os dias, né? E Davi ali, ele vendo seus erros, né, ele pecando ali, mas a gente pode olhar lá no Salmo 32, vamos abrir aí o Salmo 32. O que Davi, o que ele fala quando ele sente o arrependimento? Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O que quer dizer isso aqui? Quando ele não confessou o seu pecado que ele tinha, quando ele não admitiu o erro dele, ele sentiu isso no corpo, né? Como se o seu corpo tivesse adoecido ali devido àquele pecado encoberto, né? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, através da confissão de Davi, ele recebeu perdão do Senhor, né? E Davi, ele era um homem de muita fé, mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, em momento nenhum
ele transgrediu contra o rei, porque ele teve oportunidades, né? Mas ainda assim ele permaneceu firme, aguardando, porque ele era muito jovem, né? Quando ele foi consagrado rei, mas ele esperou o tempo de Deus, né? Mesmo diante de oportunidades que ele tinha de reinar no lugar de Saul, né? Porque ele teve oportunidade de matar Saul, e ainda assim ele esperou o tempo do Senhor para poder, né, fazer as coisas certinho, e as coisas correram bem para Davi. Vamos falar de Elias e Eliseu, né? São duas pessoas assim que é gostoso a gente ler sobre Elias e Eliseu, lá em 1 Reis 17, 1 a 3, 18, 37, 39, 2 Reis 4, 12, 17, 32, 35. É uma história maravilhosa a de Elias. Ele enfrentou sozinho o rei Acabe e Jezabel, né? E não só esses, com aquela fé ele ainda foram os 450 profetas de Baal, né? Ele permaneceu firme porque o Senhor falava com ele, e a fé dele permanecia firme ali, que o Senhor era fiel para cumprir tudo o que prometia. Mesmo quando ele foi, o Senhor fala com ele, vai até lá o rio, ele foi alimentado pelos corvos, né? Tomava aquela água daquele rio, ele obedecia ao Senhor, né? E Eliseu, né? Elias treinou Eliseu para ter a mesma fé, para confiar no Deus que é todo poderoso. Mesmo Eliseu sendo jovem, né? A gente pode lembrar daquela história, né, daquela mulher que não podia ter filhos, não podia gerar filhos, e Eliseu foi até a casa dela, e ali ela concebeu, depois de um ano, concebeu o filho e tudo, e depois seu filho veio a falecer, e Eliseu foi lá e ressuscitou aquela criança através, né, do poder de Cristo Jesus. São milagres, são fé, eles tinham a certeza que o Senhor estava com eles. E Daniel, quem se lembra de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 1, 24. A fé de Daniel era extraordinária. Eu falo com o Senhor me dá uma fé dessa, onde quer que eu esteja, que eu demonstre, né, a fé de Daniel, porque Daniel não se corrompeu. Daniel, em momento nenhum, mesmo estando em lugar diferente, né, ele não se corrompeu, ele não fazia o que desagradava o coração do Senhor. Lá no Salmo 37, 5, fala, entrega o teu caminho ao Senhor e no mais o Senhor fará. Era essa fé que Daniel tinha. E os amigos de Daniel? Quem se lembra do nome dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, é maravilhoso ver que eles não se prostraram, né? Está lá em Daniel capítulo 3, versículo 23 a 27. Em momento nenhum eles se prostraram, eles estavam em terras estranhas, eles poderiam sim, ninguém está vendo, como eu disse nas outras lições, ninguém está vendo, o povo não está aqui, eu vou ajoelhar aqui, mas não. Eles permaneceram firmes, crendo, mesmo quando foram diante da fornalha, foram ali e foram jogados ali, eles tiveram fé que o Senhor ia guardar eles naquele momento, né? A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, versos 20, fala assim, o que nós como crente, como cristão precisamos ser? Fala assim, e eis, né, a palavra do Senhor fala, confia na promessa do Senhor que diz, e eis que estou convosco todos os dias, né? A gente tem que crer na palavra do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 28, versos 20, eis que estarei convosco, o Senhor fala na sua palavra que Ele estará conosco até o fim, né? E Deus é poderoso. Lá em Filipenses capítulo 4, versos 13, fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fico pensando quais os frutos que nós temos dado, né? Nesse tempo que estamos aqui. Qual fruto? Né, que a Bíblia fala dos frutos, né? Está lá em Gálatas capítulo 5, versos 22. Vamos ver lá quais são os frutos? Abre rapidinho aí sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Fruto da fé. A fé é um fruto que nós precisamos exercitar diariamente, né? Ter fé que esse tempo de pandemia vai passar? Amém. Ter fé que dias melhores virão? Amém. Né? E eu espero que essa palavra encontre um lugar especial no seu coração, nesse momento que estamos passando, né? Que possamos ir além, que possamos ver, estar com os olhos voltados para o alvo que é Cristo, ver além do que o mundo hoje nos mostra. Amém? Vamos ler o nosso versículo. Você está esquecendo de decorar os versículos não, né? Tia Marta e eu, quando voltar, vai ter premiação boa para vocês, se Deus quiser. Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Né, que possamos permanecer firme, assim como esses heróis da fé, que possamos permanecer firme no Senhor, sabendo que com o Senhor nós podemos todas as coisas, pois assim diz a sua palavra. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus em forma de gratidão, que essa palavra possa sim encontrar um lugar especial em nossos corações e dar bons frutos, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, muito obrigada por tão grande oportunidade, Pai, de aprender um pouco mais da sua palavra. Essa palavra falou tanto ao meu coração, que ela possa falar ao coração de cada criança, de cada pessoa que nos assiste. Nós queremos te pedir que seja conosco, visita cada lar, cada criança, meu Deus, que o Senhor venha estar falando ao coração deles, venha estar transformando, trazendo vida, fé, esperança, Senhor, porque sabemos, como diz a Tua palavra, com o Senhor nós somos mais que vencedores. Obrigada por tudo, obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem sido conosco em todo o tempo, é o que te oramos em nome de Jesus. Até mais, crianças, abração!